E aí, pessoal? Estamos de volta hoje para contar a nossa viagem por Portugal. Voltamos com o canal, né? Porque passeamos e agora temos conteúdo para um novo vídeo. A gente viajou para Portugal no início de março e nesse vídeo vamos fazer um resumão de tudo que fizemos por lá. Passamos de oeste a leste no centro de Portugal, por parte do Alentejo e de Lisboa. Foram 5 dias de muitas caminhadas por castelos, fortalezas, aquedutos, templos e cidades históricas. A gente chegou no aeroporto e já alugou um carro para ir até Sintra, onde nós ficamos um tempo ridicularmente pequeno para tudo que a gente tinha para fazer. O voo atrasou e, entre outros imprevistos, ficamos só com o fim do dia para curtir um dos lugares com mais atrações turísticas de Portugal. Sintra é uma cidade próxima a Lisboa, na costa, que fica no Monte da Lua. Nesse lugar, 300 anos antes de Cristo, existia um templo celta dedicado à deusa Lua, Cíntia. Quando os árabes conquistaram a região, eles pronunciaram esse nome como Tintra, e daí vem o nome que se mantém até hoje. Nós basicamente deixamos de lado as duas maiores atrações da vila, o Palácio da Pena e a Quinta da Regaleira, que muitos podem condenar, mas a gente tinha tempo para escolher só uma coisa e nós fomos direto para o Castelo dos Mouros. O Castelo dos Mouros fica a 400 metros de altura em um dos cumes da Serra de Sintra e se estende por 450 metros de fortaleza. Então são muitos degraus. E sendo sincera, estava um vento violento e eu, que tenho medo da altura, estava um pouco abalada, mas o Felipe estava tranquilo e curtindo para valer. E aí, pessoal, tô eu e a Mari aqui no Castelo dos Mouros. Cansativo também, estamos no alto aqui, Deus o livre. Vou mostrar aqui pra vocês como é que é o negócio. Olha só, tá uma ventania também, posso que nem tô ouvindo nada, tá só o vento. Dá pra caminhar em todas as muralhas aí. O castelo lá tá o sol, não dá pra ver nada daí, só ver o sol. Vou ficar eu olhando pro sol agora não enxergo nada. Aí, mas é isso aí, é isso aí. O Castelo dos Mouros foi construído durante o período que os árabes conquistaram Portugal e era um ponto estratégico entre o litoral e Lisboa. Se manteve sob domínio deles até ser entregue ao primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques I. O castelo era um ponto de defesa importante, mas eventualmente ele oferecia pouco conforto para os soberanos portugueses, que passavam temporadas em Sintra. O castelo manteve-se por essa razão em segundo plano, entrando em decadência, e ele também foi afetado depois pelo terremoto de 1755. No século XIX, os românticos eram mais fissurados por ruínas antigas do que eu e o Felipe, e Fernando II de Portugal, maravilhado com o Castelo dos Mouros e o Convento da Pena, adquiriu a região e reformou o convento para ser o palácio de verão dele, no que viria a se tornar o Palácio da Pena. A fachada misturava elementos góticos com outros da arquitetura árabe. No Castelo dos Mouros, ele criou caminhos para poder aproveitar a vista da sua nada humilde residência. De noite, caminhamos um pouco pela cidade, vimos o Palácio Nacional e assim encerramos o nosso primeiro dia. E no outro dia, a gente já estava a 160 quilômetros de distância em Évora, no Alentejo. Évora é aquelas cidades completas, pelo menos para o que a gente queria ver. Para começar, é uma cidade com muralhas do século XVI. Nesse período, a cidade se tornou um dos centros culturais do país, atraindo várias famílias nobres que construíram seus palácios no local. Então, várias das marcas arquitetônicas e históricas da cidade são desse período. A muralha divide o espaço com algo que parece ser do período romano, mas que é, na realidade, muito mais recente: o Aqueduto da Água de Prata. Ele foi construído exatamente nesse contexto, em que a corte passava cada vez mais tempo na cidade. Mas o abastecimento de água era escasso, então os portugueses recorreram a uma solução bastante antiga, muito praticada entre os romanos. Se suspeita, inclusive, que eles teriam construído um novo aqueduto no mesmo local onde os romanos haviam construído um. Seguindo por 18 quilômetros, o aqueduto trazia água para dentro da cidade. E pode ir contando, porque não vai ser o último que a gente vai visitar nesse passeio, não. A cidade tinha várias atrações, mas vamos falar das que mais gostamos para não se estender muito. A Capela dos Ossos nos recebia com a aterrorizante mensagem: Nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos.
A Capela Franciscana foi feita com a intenção de mostrar a transitoriedade da vida humana. Calcula-se que mais de 5.000 ossos foram usados na decoração. A construção também teve um caráter prático, pois os cemitérios estavam lotados de ossadas e assim eles podiam ser retirados, mas ainda assim mantidos em solo considerado sagrado. No topo do que era o antigo monastério, dá ainda para apreciar a vista da cidade de casinhas brancas e o mercado público. Mas a melhor vista mesmo é a da Sé Catedral de Évora, onde tu não sobe na torre da igreja, mas sim no telhado. Ela fica localizada no ponto mais alto da cidade. Além de visitar a igreja em si, o claustro também é bem especial. Por fim, vimos de fato uma ruína romana, chamada de o Templo de Diana, que é na verdade parte do Fórum dedicado ao Imperador Augusto. É considerado um dos edifícios do seu tipo mais bem conservados em toda a Península Ibérica. E aí pessoal, hoje aqui em Portugal com a Mari, e o pessoal perguntando, o que vocês vão ver, né, aí em Portugal, né, o que vão ver, aí tá aí, ó, Templo Romano, né, tem um Templo Romano aqui em Portugal, isso aí. No nosso terceiro dia, pegamos a estrada cedo. Perdemos de ver alguns lugares legais perto de Évora, como Évora Forte e Estremoz. Aliás, durante toda essa viagem, a gente deixou um monte de coisa para trás, mas também vimos coisas que amamos. A gente queria chegar em Elvas, que é na proximidade com a fronteira da Espanha e possui o maior conjunto de fortificações abaluartadas do mundo. E aí, Mário, tu gosta de andar em Cidadela? Perdidos na Cidadela, a gente não consegue achar saída. Ali tem um portão. Sim, ali tem um portão, tá chaveado. Não dá pra sair. Agora a gente tá preso aqui dentro. Daqui a pouco a gente sai. Após o período da União Ibérica, em que a coroa de Portugal passou para um rei espanhol, ocorreu a Guerra de Restauração, em que Portugal conquistou a independência. Batalhas aconteceram nessa região, então não é para menos que a estrutura de defesas é impressionante. A cidade também já nos recebeu com mais um aqueduto, o Aqueduto da Amoreira. Começado em 1537, ele levou pouco mais de 80 anos para ser construído. Possui 8,5 km de extensão e 843 arcos, e é considerado o maior aqueduto da Península Ibérica. O centro histórico é bem legal, mas o que a gente quer mencionar mesmo é o Castelo Medieval de Elvas. Remanescente das guerras com os muçulmanos, com o passar dos anos foi incorporando avanços da arquitetura militar do país. Tem ainda uma vista perfeita das redondezas de Elvas, e até da Espanha, pois Elvas fica só a 8 km da cidade espanhola de Badajoz. Nesse mesmo dia, seguimos para Campo Maior, com a intenção de visitar outra capela de ossos, que estava fechada. Mas ainda assim, a ida valeu a pena, pois conseguimos fazer um passeio guiado na Praça Forte da vila, que foi recém-reformada. Uma explosão no ano de 1732 danificou não só o castelo, a muralha, como mais de metade das casas da vila. Essa explosão aconteceu pois um raio atingiu a torre onde era guardada a pólvora. Hoje, uma exposição na torre homenageia as vítimas da explosão. Poderíamos ter feito mais algumas coisas na região, mas tínhamos que seguir viagem para o nosso destino final do dia, e a estrela da nossa viagem em Portugal, Marvão. E aí pessoal, chegamos aqui em Marvão agora, com o nosso grande carrinho 500 aí, gente do céu, quase não subiu, não teve, olha a altura que estamos aqui, tá vendo, dá pra ver lá embaixo da cidade lá, e daí aqui a gente agora tá indo pra cidade histórica, né, aí tem que cruzar o portão ali, ó, histórico, e vocês podem ver que tudo ainda é uma muralha antiga, aí tipo a cidade toda é aqui dentro dessas pedregulhos, mas pensem num lugar inóspito. E alto aqui, Deus o livre, o carrinho ali derretendo. Entrando aqui então pela cidade, indo até o hotelzito. Marei levando a malinha. Ó que vem o carro, que eles não freiam. Em cima da Serra de São Mamede, a quase 850 metros de altura, se encontra a vila que ganhou o nosso coração, a vila mais alta de Portugal, Marvão.
Chegando lá, logo aprendemos as palavras de Saramago para descrever o lugar. De Marvão vê-se a terra toda. Encantados, subimos as sinuosas ruelas que nos levaram ao grandioso castelo da vila, que, assim como tantos outros que visitamos, tem sua origem nos períodos de disputa entre árabes e portugueses. O nome Marvão, inclusive, vem de uma liderança muçulmana que comandou o local, Ibn Marwan. Nesse castelo, eu tive que deixar o medo de lado e subir na torre, onde diz um ditado popular: se veem as costas dos pássaros, quando eles voam. No outro dia, nos despedimos de Marvão e começamos a voltar para o oeste. Ainda não cansados de vilas medievais, realizamos um velho sonho de conhecer Óbidos. Na chegada, já estacionamos do lado de mais um aqueduto. Na porta, nos deparamos com uma capela de azulejos, dedicado a Nossa Senhora da Piedade, padroeira da cidade. Óbidos é considerada a Vila das Rainhas, pois várias rainhas apadrinharam a cidade desde a Idade Média até o século XVI, o que em parte explica a riqueza da vila no passado. As ruas, praças, igrejas, muralhas e o castelo trazem um fantástico exemplo de arquitetura medieval, e a sugestão aqui é percorrer esses caminhos desvendando seus segredos. Lá tá a placa de perigo, de não só suba a seu próprio risco. E lá... peraí. Lá tá o Felipe, acima do perigo. Brincadeiras à parte, é bem tranquilo subir na muralha. A placa tá lá mais como um aviso de cuidado. O castelo foi o primeiro edifício como tal de Portugal a se converter em uma hospedagem, mas isso quer dizer que ele tá fechado para visitação. Ao menos foi o que nos pareceu quando estivemos lá. E assim terminou o nosso passeio, com as pernas acabadas de tanto subir escada, contentes de ter falado só português por um tempo e curtido as ensolaradas terras lusitanas. É isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima!